tema do nosso estudo é a Justiça como Equidade de John Rawls, uma leitura de uma teoria da justiça. As discussões em filosofia política estavam meio silenciosas, principalmente as discussões do âmbito liberal. Então foi a partir da década de 70 que a filosofia política ressurgiu sob uma forma de liberalismo político, buscando estabelecer um vínculo com pensadores da tradição moderna, como Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Nesse sentido, podemos falar que o renascimento da filosofia, no caso, filosofia política, liberalismo, foi desencadeado pela obra Uma Teoria da Justiça, do filósofo americano John Rawls, no ano de 1971. Nessa obra, Rawls busca, acima de tudo, reconstituir o projeto da filosofia política moderna, ou seja, fundamentar princípios normativos da vida social, isto é, da estrutura básica da sociedade e, portanto, das suas instituições sociais principais, e do programa emancipatório da liberdade e da igualdade enquanto fundamento de uma sociedade bem ordenada, isto é, de uma sociedade contratual, regrada por uma Constituição e formada por pessoas livres e autônomas. Então, nós podemos dizer que o John Rawls passou a ser considerado um dos mais ilustres filósofos políticos da segunda metade do século XX. Que o seu foco de estudo, o seu tema principal é a justiça como equidade, tema principal de suas obras. Então, levando isso em consideração, nós podemos dizer que a filosofia rawlsiana, a justiça como equidade, ela teve como objetivo a resolução das questões sobre desigualdades que ocorrem nos sistemas políticos liberais. Para tanto, o Rawls ele elege como característica principal e princípio norteador da sua teoria a justiça. E daí nós podemos dizer que a sua pergunta principal foi a seguinte: o que é uma sociedade justa? Então, isso é perceptível logo no início da obra Uma Teoria da Justiça, onde John Rawls ele enfatiza logo no primeiro parágrafo de Uma Teoria de que a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Ou seja, podemos afirmar que a justiça aí é o ponto principal de Rawls. Então, nós podemos dizer que, falando diretamente de Uma Teoria da Justiça, publicada em 1971, que o objetivo do Rawls nessa obra foi estabelecer princípios de justiça para reger a estrutura básica da sociedade, de modo que pudesse assegurar as liberdades básicas e a igualdade equitativa de oportunidades. Então, desse modo, Rawls ele acredita que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade, eles deveriam ser objetos de um consenso original, o que lhe levou aí a aderir ao contratualismo. Nós iremos ver mais à frente que os princípios rawlsianos eles são construídos dentro de uma situação denominada por ele como posição original, na qual acredita que pessoas livres e racionais
e interessadas em promover seus próprios interesses aceitariam em uma situação inicial de igualdade, ou seja, na posição original, os princípios de justiça adequados para definir os termos fundamentais de sua associação. Então, para passarmos aí avançarmos no estudo da obra, nós precisamos entender as reais motivações que levaram Rawls a produzir, a pensar nesses princípios de justiça. Então, o Rawls, ele lança a justiça como equidade como uma alternativa ao utilitarismo, que dominava o terreno da ética e filosofia política do mundo anglo-saxão. Então, ele ataca principalmente o utilitarismo de Sidgwick, pois acredita que esse utilitarismo ele abrange aí, de modo geral, a ideia principal da doutrina utilitarista clássica. Que ideia é essa? A ideia principal, segundo Rawls, é de que a sociedade está ordenada de forma correta e, portanto, justa quando suas principais instituições estão organizadas de modo a alcançar o maior saldo líquido de satisfação de todos os indivíduos que a ela pertencem. Rawls, ele vê que estabelecer esse critério de maior satisfação para um maior saldo líquido de satisfação de todos os indivíduos, isso é algo que pode levar a algumas atitudes desastrosas na visão do Rawls, e que ele vai tentar, através dos seus princípios de justiça, combater principalmente essa corrente utilitarista. Ao analisar a doutrina utilitarista, Rawls percebe que não existe uma alternativa viável a essa doutrina. Então, a discussão ética e política ela ficava presa a apenas essa doutrina utilitarista, já que o que existia como alternativa, a doutrina intuicionista, não representava essa alternativa viável. Então, essa preocupação de Rawls aparece logo no prefácio de Uma Teoria da Justiça, quando ele afirma que, em grande parte da filosofia moral moderna, a teoria sistemática predominante tem sido alguma forma de utilitarismo. Essa corrente do utilitarismo despertou diversas críticas, segundo Rawls, pois era sempre vista como contendo alguma incompatibilidade entre seu princípio, a maximização do bem-estar, e o senso moral dos indivíduos. Apesar disso, os críticos não foram capazes de oferecer uma alternativa sistemática e viável a essa doutrina utilitarista. E aí, o Rawls cita o caso do intuicionismo, que não consegue oferecer essa alternativa viável, sistemática e viável a essa doutrina utilitarista, pois não especifica nenhum padrão ou critério que possa decidir entre princípios rivais de justiça. O indivíduo, o intuicionista, ele apenas segue a sua intuição. Então, vários princípios surgem, vários princípios rivais surgem, e não há um critério para estabelecer uma prioridade entre esses princípios. Então, o intuicionismo, que tem a intuição, apenas a intuição como guia na escolha dos princípios, não serve como esta alternativa que Rawls busca. Então, Rawls, percebendo os possíveis problemas decorrentes de uma organização social utilitária, e além disso, essa carência de visões alternativas,
ele erigiu a teoria da justiça como equidade como um contraponto a tal doutrina, o utilitarismo. Então, desde então, a sua teoria provocou esse renascimento nas discussões sobre política, tornando-se a teoria mais influente na contemporaneidade e uma das principais críticas à doutrina utilitarista nesse período. Então, é necessário também salientar que Rawls não leva em consideração os diversos refinamentos do utilitarismo, mas apenas considera a ideia de que acredita abranger a centralidade dessa corrente, pelo menos em sua versão clássica. Então, Rawls chega a afirmar que o tipo de utilitarismo que ele se opõe é a doutrina clássica, em sentido estrito, que em Sidgwick tem talvez sua formulação mais clara e acessível. A ideia principal, segundo Rawls, é de que a sociedade está ordenada de forma correta e, portanto, justa, quando suas principais instituições estão organizadas de modo a alcançar o maior saldo líquido de satisfação de todos os indivíduos que a ela pertencem. Então, ao estabelecer o maior saldo líquido de satisfação como a finalidade das ações individuais e sociais, o utilitarismo se qualifica como uma doutrina teleológica, uma vez que, para ele, uma ação, para ser correta, depende dos resultados alcançados por ela, e não do fato dela ser justa. O fim que deve ser alcançado, seja a satisfação ou a felicidade dos indivíduos, ao qual estão submetidas todas as ações, é considerado como um bem, que é estabelecido primariamente em relação às categorias de direito e de justo. O justo, nesse caso, é definido posteriormente como a maximização desse bem para o maior número de indivíduos possível. Esse modo de conceber o justo pode incorrer em alguns problemas, pois ao especificar um fim último ao qual estão submetidas todas as ações sem dar primazia às considerações sobre a justiça, o utilitarismo pode ser condizente com algumas atrocidades, como, por exemplo, que sejam desconsiderados os interesses das minorias, se tal fato tiver como consequência a maximização do bem-estar social. Além disso, ao procurar atingir esse fim, o utilitarismo atribui a todos os indivíduos um objetivo comum. É como se as perspectivas individuais sobre o que é bom não divergissem, o que é impossível aí numa sociedade democrática constitucional, onde a maior característica é o pluralismo de valores e de interesses. Então, uma outra falha do utilitarismo é que ele pressupõe que os interesses individuais terão sempre que ceder lugar para os objetivos comuns. Nesta perspectiva, os indivíduos têm que abrir mão de seus objetivos últimos, entre eles direitos e liberdades, caso estes não sejam condizentes com a maximização do bem-estar. Desse modo, é necessário pressupor que a ideia de bem-estar prevaleça sempre em relação aos objetivos individuais. Consequentemente, a violação de direitos e liberdades básicas de um pequeno grupo estaria justificado, desde que obtivesse como resultado o maior grau de satisfação para o maior grupo de pessoas possível, justificando dessa forma atos que promovem as desigualdades sociais. Dessa forma, princípios utilitaristas não seriam adequados à normatização política de uma democracia institucional. Então, nós podemos aí elencar de forma sucinta alguns problemas que o Rawls acredita estar atrelados aí ao utilitarismo. Então, primeiro, segundo Rawls, o primeiro problema é que o justo
né, para o utilitarismo, né, a categoria do justo é estabelecido como uma consequência da maximização do bem-estar para o maior número de indivíduos possível. Isso pode ser condizente com algumas atrocidades, como, por exemplo, a desconsideração dos direitos das minorias. Já que, em princípio, ganhos maiores de alguns podem justificar perdas menores de outros, ou, o que é mais importante, né, ou o que é mais problemático, né, na verdade, né, de que a violação da liberdade de poucos pode ser justificável pelo bem maior compartilhado por muitos. Então, além desse, o Rawls acredita que a doutrina utilitarista sempre pressupõe que os interesses individuais terão sempre que ceder lugar para objetivos comuns. Se você fizer parte de uma minoria na qual o sacrifício das suas liberdades seja necessário para a satisfação maior do grupo, então o sacrifício dessas liberdades estaria justificado, né? Esse é o problema aí do utilitarismo, né? Esses são alguns dos problemas elencados por Rawls. Então, ao observar esses possíveis problemas, né, da doutrina utilitarista, veio aí então a solução rawlsiana, né? Primeiro, né, quando Rawls se refere ao cenário do pensamento democrático, ele constata a não existência de um acordo sobre a forma de organização das instituições sociais básicas, de modo que respeitem a liberdade e igualdade dos cidadãos como pessoas morais, né? Então, tendo esse pano de fundo, o filósofo ele elaborou a sua teoria fundada nos direitos e deveres da pessoa, que pudesse compatibilizar de modo satisfatório a liberdade e a igualdade dos indivíduos. Então, desse modo, ele propôs os princípios de justiça que, aplicados à estrutura básica da sociedade democrática, teriam o dever de atribuir direitos e deveres fundamentais e determinar a divisão dos benefícios sociais. Então, daí percebe-se que ele buscou estabelecer princípios de justiça para reger a estrutura básica da sociedade, de modo que assegurassem as liberdades básicas e a igualdade equitativa de oportunidade. Liberdade e igualdade que são valores fundamentais, né, do cidadão em uma sociedade democrática. Então, o Rawls viu a necessidade de uma teoria que pudesse compatibilizar de modo satisfatório esses dois valores. Assim, o Rawls elegeu a justiça como norteador de sua teoria, como eu já falei anteriormente. Fundamentando-se na tradição contratualista, ele conjugou aí ainda com a deontologia kantiana, desse modo, ele especificou um acordo sobre princípios de justiça independente das concepções substantivas do bem e das inclinações individuais dos sujeitos. Buscou, através desses princípios, estabelecer uma sociedade justa, né, na qual todos os indivíduos têm plena liberdade para buscar a realização de seus planos individuais de vida. Então, para que fosse possível extrair tais princípios, né, Rawls estipulou o procedimento da posição original, né. A ideia dele é de que esses princípios, né, que seriam aplicados na estrutura básica da sociedade, eles seriam objetos de um consenso original, que ele denominou de posição original. Então, a posição original ela é um procedimento
na qual as partes situadas de maneira equitativa e com restrições dos seus conhecimentos deliberam acerca dos princípios de justiça, né? Princípios esses que governarão a estrutura básica da sociedade. Então, isso ele aproxima aí do que nós, né, da tradição contratualista, como por exemplo Locke, Rousseau e Kant, como afirma o próprio Rawls no início da sua obra. A ideia da posição original é de que pessoas livres, né, e racionais, interessadas em promover seus próprios interesses, aceitariam em uma situação inicial de igualdade os princípios de justiça adequados para definir os termos fundamentais de sua associação. Então, como já foi dito, a posição original ela se equipara ao estado de natureza da teoria tradicional do contrato social, né, com algo que vai lhe diferenciar dessa situação colocada pelos pensadores da tradição contratualista. Então, o grande diferencial do Rawls em relação a essa tradição foi de que essa situação inicial, a posição original rawlsiana, ela se caracteriza pelas condições impostas às partes contratantes, né? Para assegurar, né, estas condições impostas, elas tinham o objetivo, né, de assegurar a igualdade no momento da escolha dos princípios, né? Ou seja, as partes elas estão aí sob o efeito de um véu de ignorância. A função do véu de ignorância é excluir conhecimentos que possam privilegiar uma das partes contratantes, né? As partes devem ter o mesmo direito no processo da escolha dos princípios. Então, nós poderíamos dizer que esse véu de ignorância ele restringe o conhecimento que as partes têm, fazendo com que elas desconheçam as informações que possam lhes privilegiar no momento do acordo. Dessa forma, no momento da escolha dos princípios, as partes elas são caracterizadas apenas como seres racionais, livres e iguais, né? O véu de ignorância, dessa forma, como eu já falei, ele priva o sujeito, a parte contratante, de informações sobre a sua vida particular. Por exemplo, não se sabe se é homem ou mulher, não se sabe se é jovem ou idoso, branco ou negro, inteligente ou tolo, heterossexuais ou homossexuais, né, saudáveis ou não. Então, sabendo que nessa posição original, as partes estão sob esta ação do véu de ignorância, surge a questão, então, qual a sociedade é preferível, né, se as partes sabem de algumas circunstâncias gerais das sociedades democráticas, né, de modo que não lhe tornam alheia totalmente a situação, mas que não têm o conhecimento do que serão a partir do momento em que entrarem numa sociedade real. Então, se eu não tenho a certeza do que eu serei, né, qual posição eu ocuparei na sociedade real quando eu estiver fora, né, do artifício aí da posição original, sob o efeito do véu de ignorância, então o melhor seria escolher uma sociedade justa, na qual houvesse a possibilidade de que, se eu nascesse uma pessoa pobre, né, que nascesse em uma favela,
tivesse as mesmas oportunidades e condições de pleitear uma vaga na universidade, por exemplo, né, de uma pessoa que uma pessoa que nasceu em circunstâncias econômicas melhores. Então, na posição original, ninguém conhece seu lugar na sociedade, né, sua classe ou status social, ninguém conhece sua sorte na distribuição dos recursos e das habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas do gênero. Então, as partes não conhecem suas concepções do bem, nem suas propensões psicológicas especiais. Os princípios de justiça são escolhidos, né, nessa situação de ignorância, o que faz com que a escolha de tais princípios seja algo puramente racional. Então, isso garante que ninguém seja favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios, né? Ou seja, pelo acaso, né, pelo resultado do acaso natural ou pelas circunstâncias sociais. Então, a posição original ela é o status quo apropriado para que os acordos alcançados sejam equitativos. Por isso, né, a justiça a denominação de justiça como equidade. Então, a ideia é estabelecer uma situação ideal a partir da qual todos os acordos celebrados nelas sejam equitativos. Então, não há razões para recusar uma concepção de justiça que foi construída nessas circunstâncias, pois o acordo, né, ele foi alcançado de modo imparcial e, portanto, justo. E o que é interessante é que o Rawls sacou aí a necessidade de não deixar essas partes como algo puramente transcendentais, né? Algo que não tivesse nenhuma ligação ou nenhum conhecimento com o mundo humano, né? As partes em posição originais, elas não são totalmente alheias ao mundo social concreto, né? O Rawls, ele admite que elas têm conhecimento das informações gerais acerca da sociedade democrática. Então, ele chama essas informações gerais de o que caracteriza as circunstâncias da justiça. É o que refletem, né, essas circunstâncias, elas refletem as condições históricas sobre as quais as sociedades democráticas contemporâneas existem. Desse modo, as partes em posição original sabem da escassez moderada, por exemplo, de bens sociais e sabem da necessidade da cooperação social. Também eles sabem que os cidadãos de uma sociedade democrática moderna perseguem doutrinas abrangentes, ou seja, eles têm concepções de bens, e que essas concepções do bem, elas são incomensuráveis. Ou seja, as partes na posição original sabem que reina aí na sociedade o fato do pluralismo, que Rawls vai chamar de pluralismo razoável, né? Então, o procedimento da posição original possibilita que, em meio a esse pluralismo que divide os interesses e as visões de mundo dos membros da sociedade, seja possível estabelecer princípios de justiça que sejam publicamente aceitáveis e possam organizar uma estrutura social dentro da qual os conflitos sejam dirimidos, né, e as pessoas possam conviver harmonicamente. Então, de acordo com Rawls, né, os princípios de justiça adotados na posição original, eles seriam os seguintes. O primeiro, né, é de que cada pessoa deve ter um direito igual a um sistema plenamente adequado de direitos e liberdades iguais, sistema esse que deve ser compatível com o sistema similar, né, para todos,
E nesse sistema, as liberdades políticas devem ter seu valor equitativo garantido. Então, para o Rawls, a liberdade do indivíduo deve ser a mais extensa possível, desde que não interfira na liberdade de outras pessoas. Então, uma pessoa por trás do véu de ignorância, ela escolheria entrar em uma sociedade na qual suas liberdades fossem preservadas, pois sempre teria o receio de pertencer a uma minoria que tivesse suas liberdades sacrificadas, que fosse discriminada. Então, esse é o primeiro princípio, é o princípio da liberdade. Além desse princípio, o princípio da liberdade, Rawls ainda propõe aí um segundo princípio. E este segundo princípio, ele se subdivide em duas etapas. Então, ele anuncia o segundo princípio da seguinte forma, de que as desigualdades sociais e econômicas, elas devem satisfazer duas exigências. Primeiro, estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidade. E segundo, elas devem se estabelecer para o maior benefício possível dos membros menos privilegiados. Então, esse é o princípio da diferença, colocado por Rawls. Então, é necessário dizer que esses princípios, o princípio da liberdade e o segundo princípio, o princípio da diferença, eles obedecem a uma ordem lexical, ou seja, o primeiro princípio, o princípio da liberdade, tem prioridade em relação aos demais princípios, o princípio da diferença e em relação ao princípio da igualdade de oportunidades. Então, desse modo, significa dizer que seguir essa ordem, então isso implica que as liberdades básicas não poderão ser violadas em nome de maiores recompensas. Esses princípios aplicados à estrutura básica das sociedades seriam os mais adequados para arbitrar sobre a distribuição dos direitos e deveres e a distribuição das vantagens sociais. As liberdades asseguradas pelos primeiros princípios, elas são elencadas da seguinte forma. Primeiro, as liberdades políticas, o direito ao voto e a exercer cargo público, a liberdade de expressão e reunião, a liberdade de consciência e de pensamento, a liberdade individual, e essa liberdade individual, ela compreende a proteção contra prisão e detenção arbitrárias, segundo o conceito de Estado de Direito. Então, como eu já falei anteriormente, além de se aproximar do Kant como um contratualista, o Rawls também ele sofre fortes influências desse pensador, e isso fica visível durante toda a obra do Rawls. Só que em uma teoria da justiça, o Rawls ele separa um parágrafo específico para tratar da herança kantiana, da interpretação kantiana da justiça como equidade. E aí é o parágrafo 40 de uma teoria da justiça, e eu tracei aqui um quadro comparativo entre os dois pensadores. E nós poderíamos dizer que, como eu já falei, essas influências kantianas elas podem ser encontradas em diversas partes de uma teoria da justiça, mas foi sobretudo no parágrafo 40, a interpretação kantiana da justiça como equidade, que o pensador apresentou
tal influência de maneira sistematizada, afirmando estarem implícitas no procedimento da posição original as ideias de autonomia, imperativo categórico e racionalidade. Então, o Rawls ele não considera que as ideias de generalidade e universalidade tão enfatizadas aí na doutrina kantiana por alguns pensadores, né, ele não acredita que essas ideias tenham muita força na doutrina kantiana. Para ele, a real força da doutrina kantiana reside em outra ideia, na ideia de autonomia. Então, essa ideia, segundo Rawls, é encontrada na justiça como equidade, na exigência da igual liberdade e na prioridade do justo, e será decisiva no modo como a teoria de Rawls considera as pessoas. Então, nós poderíamos dizer que Kant ele forneceu uma das mais incisivas defesas da racionalidade moral e uma das mais articuladas defesas da dignidade humana em termos deontológicos. É esse aspecto de Kant que Rawls ele tentou resgatar por meio do procedimento da posição original. Então, de acordo com Rawls, é no dispositivo da posição original que a justiça como equidade se liga aos postulados kantianos por meio das seguintes ideias. Então, a primeira analogia entre os dois pensadores se dá por meio da ideia de escolha racional, pois as escolhas da legislação moral em Kant e dos princípios de justiça em Rawls ocorrem em condições que caracterizam os homens como seres racionais, livres e iguais. Então, o segundo ponto que aproxima os dois pensadores é de que a escolha dos princípios não é realizada com base na posição social ou qualquer outro impedimento externo. Esse papel de impedir influências externas comprometem, um acordo justo. E isso é desenvolvido na justiça como equidade pelo véu de ignorância. Então, os princípios adotados desse modo, eles são caracterizados, eles são escolhidos pelas partes em condição que eles caracterizam apenas como partes autônomas e não heterônomas. Então, o terceiro ponto é que aproxima os dois pensadores é de que os princípios da justiça como equidade são análogos aos imperativos categóricos, pois não são adotados como a melhor forma de atingir uma determinada finalidade. Então, nós podemos dizer que essas ideias kantianas, a ideia de escolha racional, a ideia de autonomia e de imperativo categórico, elas se encontram presentes aí na teoria do Rawls, justamente no procedimento da posição original. Então, a teoria rawlsiana, ela é extensa, e sofreu algumas, passou por melhoras na sua elaboração, principalmente a partir da década de 1980. Só que o nosso estudo ele vai se basear apenas nessas ideias gerais acerca da justiça como equidade, visto que o tempo necessário para o estudo completo da teoria rawlsiana e até mesmo da obra Uma Teoria da Justiça é um tempo que
é necessário um tempo bem maior. Então, de certa maneira, de maneira geral, nós podemos dizer que nós apontamos aqui, de certa forma, os aspectos gerais, os principais pontos aí para a compreensão da teoria da justiça como equidade de John Rawls. Então, essa teoria que Rawls acredita ser a mais adequada para compatibilizar os dois valores essenciais do cidadão que vive em uma sociedade democrática constitucional, né, os valores de liberdade e de igualdade. Então, ficamos aqui com a imagem do Rawls, né, e encerramos aqui.